sempre que esse assunto vem, eu fico pensando que é uma inversão de prioridades, porque a maior parte das pessoas não fumam. Então, com frequência, a gente fala, a gente lê, a gente ouve que o fulano começou a fumar para fazer parte do grupo. Mas, na verdade, o maior grupo é o dos não fumantes. Seria o contrário. Aqueles que, por acaso, experimentaram, deveriam querer fazer parte do grupo dos não fumantes, porque esse é o grupo maior. E muitas vezes é um grupo tão interessante quanto o grupo de fumantes. Não é você vai fazer parte do grupo de fumantes, aí você vai fazer parte do grupo legal. Não tem legal. Tem o grupo de não fumantes que pratica esportes. E eles são muito legais. Eu já convivi com pessoas esportistas que são muito interessantes. Eles não têm nenhum mérito. O grupo de fumantes, ele não é um grupo mais interessante do que o outro. O que eu acho que acontece com frequência é que o grupo de fumantes, ele atrai mais, ele seduz mais o não fumante. Ele exerce um papel que o de não fumantes não exerce. O grupo de não fumantes, ele não exerce um papel de, você vai começar a experimentar? Faz isso não. Que besteira. Tu é bobo, tu é mané, tu é otário. Ele não faz essa pressão ainda. E o que a gente que trabalha muito com o pessoal mais novo, o que a gente traz a meninada para pensar é o seguinte: quem começa a fumar, quem sempre começou a fumar, mas hoje com um nível de informação que já não é o suficiente, mas que é bastante já circulante, quem começa a fumar, ele realmente está vacilando. Ele que é o mané, né? Ele que é o mané, ele está vacilando, ele está sendo seduzido, na verdade. O adolescente que está seduzindo o outro é só um intermediário entre uma rede de interessados. Então, você tem a indústria do tabaco como a principal rede de interesse, mas você tem todo o sistema que produz as publicidades, né? No Brasil, a gente não tem publicidade direta, fora o ponto de venda, desde 2001. Mas no mundo inteiro ainda se tem publicidade, e é uma publicidade caríssima. A indústria do tabaco bota mais dinheiro na publicidade que nos insumos para fabricar o cigarro, para vender, para transportar e para pagar o agricultor. A publicidade para eles é extremamente importante, porque eles vendem um produto que mata um fumante em cada 2. E eles precisam vender o produto. Né? Eu teria dificuldade. Vender a morte, né? Já estão vendendo a morte. Bom, cabeça para cima foi às ruas perguntar ao povo sobre essa questão do jovem. 90%, a Priscila mencionou ali, começa a fumar antes de 19 anos. Desculpa, Sabrina. É que Priscila é um nome muito bonito, Sabrina também, desculpa. E fomos perguntar ao povo se eles realmente acham que os jovens estão fumando mais. Pode falar, povo. Acha que os jovens estão fumando mais? Sim. Não, acredito que não. Eu acho que sim. Acho sim. Sim. Eu creio que sim, com certeza. Por quê? Sei lá, esse mundo louco aí. Aí, ó, rapaz fumando ali, ó. Pergunta ele por que ele fuma, pô. Tá fumando porque gosta, cai na balada, começa a fumar e tal, mas por causa disso. Pô, com certeza. Hoje em dia a probabilidade é muito grande de um jovem começar a experimentar cigarro muito cedo. Porque aumentou até na bebida, eles estão tomando bebida adoidadas. Então, assim, um hábito de escola, as amizades, né? Porque a proximidade leva a outras coisas. Começa com fumo. Acredito que não, porque acho que a mídia já está mostrando todo o mal que faz a saúde e acho que os jovens estão ficando conscientes a respeito disso. Eles tomaram consciência, né, que faz mal, né? Essa geração agora fuma menos, muito menos. Pois é, essa é a imagem que a gente pensa do que está refletindo em cima do jovem, né? Vamos dar uma geração saúde, preocupada com o corpo, preocupada em frequentar a academia, muitos até abandonando a prática de consumir refrigerante, mas o fumo continua presente na vida desses jovens. Isso mostra o seguinte, vamos lá, será que o foco das campanhas empreendidas pelo governo, digamos assim, elas não estão com esse foco defasado? Vamos lá. Os maços de cigarro trazem as imagens, são contundentes, a pesquisa mostra que isso influencia as pessoas, uma parte delas, 79% até tem pretensão em deixar, mas a pretensão e a realidade também tem um abismo, é o primeiro passo, é claro. Mas será então que não deveria se investir mais num foco de campanha anti-tabagismo para as crianças, para os jovens, para os adolescentes? Como é que vocês veem isso? Com certeza, assim, a própria indústria, como o Alexandre estava falando, a indústria do tabaco, ela tem um foco nos
jovens. Ela fez esse dever de casa muito bem. Hoje em dia a gente tem acesso aos documentos internos da indústria do tabaco, que antigamente eram secretos, mas foram disponibilizados ao público, e tem frases que você fica surpreso, do tipo, vamos investir mais grana, mesmo que custe mais, mas a gente tem que fazer um marketing para o jovem, porque o jovem é leal, o jovem ele fuma durante muitos anos, ele é a chave do mercado. Então, assim, a indústria do tabaco foca no que faz o jovem começar a fumar. E, assim, a gente também tem que trabalhar nisso, né? E muitas vezes, como o Alexandre falou, você falar para o jovem, olha, você vai ter um enfisema pulmonar, você vai ter um câncer de pulmão, ele fala, pô, daqui a 50 anos, não sei se eu vou viver até lá, é lucro. A gente tem que fazer outras estratégias que não só falar dos malefícios. Eu acho que a gente tem que trabalhar os valores desses jovens, né? Porque, assim, quando eles ficam incoerentes com o hábito de fumar, fazer exercício físico, ser saudável, enfim, uma série de questões, né, que a gente trabalhando, a prevenção não é só falar de droga, a prevenção também é trabalhar o caráter daquela pessoa, os valores dela, o que ela quer para a vida dela, né? Ela quer ficar dependente, ela quer ficar doente, o que ela quer, o que ela espera, o que ela pode fazer acontecer. Então, acho que campanhas como as advertências, elas são fundamentais, mas sozinhas, elas não são suficientes para prevenir a iniciação do Então deveria se reforçar, como você mencionou aí, a questão dos valores positivos do jovem frente, digamos assim, ao que representa a diversidade do fumo. Foi muito interessante realmente. Olha, se você fumar agora, daqui a 40 anos, você não morre, mas ele vai responder você, eu posso morrer atravessando a rua, não se acidente de carro. Se eu viver 40 anos bem, eu tô no lucro. Exato. A morte para ele é uma realidade muito distante pra gente querer negociar. Quando você começou a fumar, né, Sônia, você também não imaginava que nem pensava nisso. Eu não imaginava a consequência que eu poderia arcar mais tarde. Ninguém pensa realmente. Sendo que hoje eu vejo o preço disso, porque eu tenho um problema de saúde, que eu tenho que fazer tratamento constantemente. É um tratamento que é assim, uma doença que não tem cura. A trombogênite não tem cura. Consequência do fumo? É consequência do fumo. Eu já perdi um pedaço da ponta do dedo do pé, do segundo dedo, tá? E perdi o dedo da mão. Isso aqui é consequência de um fumo. 35 anos. Podem me perguntar, como você tem certeza que foi o fumo? E eu posso explicar. Que eu, quando cheguei ao grupo para parar de fumar, porque eu não conseguia parar sozinha, como o doutor Alexandre frisa, realmente uma doença, e é uma doença incurável. Se não tratar, não tem cura. Tá? Então, quando eu cheguei ao grupo, eu cheguei com os pés, o pé e a mão enfaixada. Eu já tinha passado por uma cirurgia no pé, passei pela cirurgia da mão e fiz a segunda do pé, porque não cicatrizou da maneira que os médicos esperavam, devido eu ainda estar fumando. Não cicatriza. Então, quando eu parei de fumar, com 2 meses após, eu estava sem faixa nenhuma. Cicatrizou. Você parou de fumar em consequência de ter tido diagnosticada a doença? Não, eu tinha desejo de parar de fumar, mas não conseguia. Não tinha um estímulo que empurrasse você para isso? Não conseguia mesmo. Eu tinha vontade, eu fumava um pedaço, apagava o cigarro, fumava outro pedaço, eu fumava assim. Eu não tinha, não conseguia. Brigando comigo, porque como eu passo sempre para o grupo, o seguinte, querer parar de fumar é uma questão. E querer de fato é outra questão. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu quero parar. É muito simples. E tem aquela, não, eu desejo, eu preciso. Tem gente que para porque necessita. Mas é isso mesmo, a pessoa fala assim, porque tem muita gente que diz o seguinte, precisa ter força de vontade. Não é só força de vontade não é suficiente? Não é suficiente, não. A Sônia, ela viveu 2 anos esse processo, porque ela está contando assim rapidamente. Sim. Ela viveu 2 anos, não foi imediatamente que ela perdeu um pedacinho do dedo do pé e depois um pedaço do dedo da mão. Isso levou tempo, foram 2 anos. Durante esses 2 anos, os médicos que estavam assistindo ela no Hospital Gafreguini, no Hospital Pedro Ernesto, com frequência, médico do serviço de cirurgia vascular, né, que cuida dessas partes de doença arterial, com frequência diziam para ela assim, você tem que parar de fumar.